E aí, pessoal, a óbvia demissão, atrasada, mas óbvia. O Grêmio precisa apenas começar as demissões. Mais nomes vêm por aí. E nós vamos falar por aqui de Mano Menezes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora da LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia, as placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz. Entre agora na descrição do vídeo. Converse com a LR e saiba os planos promocionais para você pagar a conta da luz já no próximo mês, abaixo do que você paga hoje. Placas solares da LR Energia Solar. Agora você pode. Gente, a diretoria do Grêmio, já falamos muito sobre isso no vídeo da noite ontem, demitiu Gustavo Quinteiros. Era óbvio que isso iria acontecer. Nós já falávamos aqui que o trabalho havia acabado. A tentativa de mudança radical que o Grêmio tanto precisava acabou não funcionando. Mas a tentativa era necessária. É preciso dizer desde o início que o Grêmio precisava romper com as lógicas dos tempos passados. Aí vai se dizer, pô, o Renato está ganhando lá contra o Fluminense. Sim, mas é preciso dizer que a estrutura do Grêmio com o Renato em Porto Alegre fez o Grêmio diminuir de tamanho. O Grêmio era maior do que é hoje. E eu falo, obviamente, do time, porque o Grêmio, no coração dos gremistas, nunca vai mudar de tamanho. Mas o Grêmio era maior do que é hoje. E era preciso romper. E a tentativa em um trabalho completamente diferente, a antítese do antigo trabalho, era buscar algo num estrangeiro. O Grêmio tentou um português, tentou o argentino, tentou outro argentino e errou o nome. É verdade que Quinteiros trouxe algumas novidades táticas? Sim, é verdade. Mas os jogadores não entenderam, o ambiente não entendeu e o Grêmio sucumbiu. Isso é fato, isso todo mundo está vendo. Isso todo mundo está vendo. E a partir de agora, o que nós temos que fazer é tentar sair disso. Mas as demissões não podem parar em Quinteiros. E eu questiono aqui algo que, de alguma maneira, tem matado o Grêmio nos últimos anos. A gestão Alberto Guerra contratou 45 jogadores em 28 meses. Quantos jogadores contratados são inquestionáveis? Tentem lembrar destes 45, quantos são inquestionáveis? Apenas Soares. Outros jogadores bons, mas nenhum jogador chega nesse ambiente e melhora. E muitos deles eram colocados na conta de Renato Portaluppi. Muitos deles. E Renato saiu. É poucos meses, é verdade, e outros tantos foram contratados. Outros tantos. E também não estão sendo utilizados de forma a serem muito, mas muito aprovados pela diretoria. Pela diretoria não, pela torcida. E aí está o primeiro ponto. Quem está indicando jogadores no Grêmio? Quem indicou João Lucas? Quem indicou Mike? Quem define que Gemerson seria a solução? São muitos os pontos que precisam aqui ser questionados. O Grêmio está usando o CDD? Se está usando, até que ponto o CDD participou da contratação do Amuso? Que se vê um jogador comum que a gente encontra no futebol brasileiro sem muita dificuldade. Essa é a relação deste momento. O Grêmio precisa começar as demissões óbvias.
mas precisa continuar. Continuar. Chegar no ponto fundamental para melhorar mais uma vez como clube. O Grêmio precisa de um diretor que seja do ramo. Busquem o Rui Costa. É tempo de buscar o Rui Costa. Precisa de um coordenador? Busquem Luiz Felipe Scolari. Busquem o Filipão. E por fim, Mano Menezes. Por que Mano Menezes? Porque Mano Menezes chega aqui conhecendo o futebol brasileiro, os adversários do Grêmio e principalmente a fragilidade e a incompetência do próprio Grêmio. E isso é o primeiro ponto para te conseguir sair da mesmice, do marasmo, da fragilidade que o próprio time mostra para todos os gremistas. Esse é o ponto principal para tu ter um treinador que nos conhece o torcedor. É preciso dizer que Mano Menezes era o treinador da Batalha dos Aflitos, o jogo que mudou a história do Grêmio. Porque naquele momento permanecer na Série B poderia ser a diminuição definitiva de um clube. E é este o ponto que começa a ser discutido aqui. A simbologia da Batalha dos Aflitos começa a fazer parte da nossa estrutura hoje. O Grêmio tem uma relação ruim com seu torcedor, em razão da escolha da arena do Grêmio e a forma como foi conduzido o negócio. O Grêmio entregou o clube para uma lógica que o diminuiu, que é aquele empirismo do Renato, como ele sendo maior do que o Grêmio dentro da estrutura. Aqui eu mando. O Grêmio entregou. O Grêmio hoje não tem jogador confirmado, apenas coadjuvantes. E o Grêmio precisa sair do buraco. E por essas e outras que eu vejo que uma estrutura que possa ter Rui, que possa ter o Filipão, que possa ter Mano Menezes, talvez nos tire desse buraco. Se não, nós vamos enfrentar mais uma vez algo que a gente de alguma maneira flertou no ano passado e que a gente vai enfrentar agora. O Grêmio não pode cair mais uma vez. Seria a segunda queda em 5 anos. E isso diminui de forma definitiva o clube. Perdemos 200 milhões ali e não podemos perder mais 200 milhões. A dívida só aumenta. Então, Mano Menezes hoje, faça o Grenal com o James Freitas, que conhece o Roger, que conhece os jogadores, e depois Mano Menezes. Para quê? Para a gente enfrentar a batalha pela permanência do Grêmio no mais alto patamar do futebol brasileiro. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.